O número de partidos políticos no Brasil é tão elevado que o senador Otto Alencar, que acaba de falar aqui nessa tribuna, ele querendo falar dos municípios onde o partido dele teve candidato, ele se referiu à quantidade de partidos. Ele queria falar 162 municípios e falou 162 partidos, porque são tantos que quando você pensa em número, você pensa em número de partidos no Brasil. Ele tem toda a razão nas propostas que fez aqui, eu vou abordar isso rapidamente logo em seguida. Mas, senhor presidente, nesse domingo, o Brasil retomou para si o direito à esperança, o que é importante, sem ela não se pode viver. Com coragem, com decisão e principalmente com discernimento, o brasileiro derrotou o populismo rancoroso, divisionista do PT e seus satélites. Mas não só. Sua Excelência, o povo, como dizia o saudoso deputado Ulisses Guimarães, ao hipotecar novamente sua confiança na democracia, mandou às favas o cínico discurso do golpe e reencaminhou seus portadores para o cercadinho ideológico em que habitam as expressões mais extremadas, mais equivocadas e mais exóticas do espectro político. Os eleitores pragmaticamente confirmaram os mandatos daqueles prefeitos que vinham desempenhando bem o seu papel na gestão de nossas cidades, e os eleitores deram um aviso cristalino à classe política. Aqui eu queria destacar a eleição em primeiro turno do prefeito Firmino Filho, de Teresina, que é jovem e já pela quarta vez eleito prefeito de Teresina. E também do João Dória, prefeito da capital de São Paulo. Queria dizer também que o PSDB está disputando o segundo turno em 8 outras capitais do Brasil, envolvendo a do meu estado de origem, Rondônia. E dizer também que, em São Paulo, foram eleitos em primeiro turno os candidatos do PSDB em Santos, a reeleição, em São José dos Campos, em Piracicaba, em Campinas, em PSB coligado com o PSDB, e em Marília, onde finalmente um grupo político que hegemonizava o poder no município há 34 anos, finalmente foi deslocado do poder com a vitória do nosso candidato. Na realidade, essas eleições deixaram claro, presidente, que o povo quer um governo eficiente, que melhore a vida das pessoas, que não diga sim ao que não vai fazer e que seja capaz de dizer não quando realmente não pode fazer. Que distribua renda ou que contribua para a distribuição da renda através de uma ação indutora da administração, da gestão municipal. Mas que se livre a gestão do patrimonialismo, do corporativismo, da incompetência e da corrupção. Os eleitores não deixaram de rejeitar os portadores de uma agenda cultural e de costumes que, longe de ser um avanço, é muito mais a contraface radical do reacionarismo mais tacanho. O povo demonstrou grande maturidade. Cabe a nós, como representantes, dar consequência prática ao desejo de mudança. É preciso tocarmos com rapidez as reformas que o Brasil precisa e que são indispensáveis para sairmos da situação que o senador Otto Alencar caracterizou muito bem aqui: desemprego, falta de expectativa quanto à mudança, mas desejo de que ela aconteça. Os desempregados não podem esperar. As famílias que estão perdendo renda para a inflação também não podem esperar. As finanças públicas destroçadas também não podem esperar. Este é o sentido de urgência da nossa ação. Temos agora,
essa mudança à Constituição estabelecendo teto para os gastos públicos é um avanço, mas é preciso ir além. Nós tivemos hoje aqui, senhor presidente, o presidente do Banco Central, que com muita propriedade distribuiu um documento da diretoria do Banco Central, dizendo que é fundamental criar as condições para o crescimento em bases sustentáveis. O Brasil não aguenta mais aquilo que lhe dão com uma mão pequena e que lhe retiram com uma mão grande. A ex-presidente, com uma mão pequena, deu vários benefícios, inclusive na conta de luz, e logo depois os tirou com a mão grande, impondo um aumento de mais de 50% na mesma conta de luz. Criou programas para os quais sabia que não tinha recursos necessários a sustentá-los, ou pelo menos na forma como propuseram. Agora, esses programas retrocedem, porque o recurso carece. Esse tipo de gestão oportunista, populista, demagógica, é que levou a essa situação em que nós estamos hoje. Isso não caiu do céu. Isso foi resultado de gestão temerária, incompetente, pela qual nós estamos pagando e vamos continuar pagando. O que é extraordinário é que aqueles poucos que ainda os defendem, como hoje na CAI, não, nada está melhorando. As coisas não se resolvem. Mas, claro, o que eles deixaram foi uma devastação. Nos fundos de pensão, nas empresas totalmente depredadas por má gestão e corrupção e nas contas públicas. Vamos trabalhar duro, já estamos trabalhando. Algumas coisas já foram feitas, é preciso fazer mais, com mais sentido de urgência, para que a gente possa, já no início do ano que vem, ver um ambiente diverso que vá apontando na direção da retomada do crescimento. O tombo foi muito forte, foi muito grande. E a população mostrou claramente o repúdio àqueles que nos levaram a essa situação. No estado de São Paulo, o PT perdeu praticamente todas as cidades que administrava, pelo menos as mais importantes. São Bernardo já perdeu, São Paulo já perdeu, São José dos Campos já perdeu. Várias outras ainda vão perder, Santo André, enfim. O PT está reduzido a uma expressão marginal em São Paulo, mas também é assim no Brasil. Enquanto que nós crescemos 25,1% do ponto de vista de eleitores, senhor presidente, o PT perdeu 60,9% dos seus eleitores. Caiu de 17,5 milhões para 6.800.000. Isso é uma debacle que testemunha, mais do que qualquer conversa, reflexão, a repulsa do povo brasileiro é um partido que nos mergulhou numa situação que permanece grave. Não vamos nos iludir, e é importante acentuar que isso é resultado da gestão desastrosa, ruinosa e corrupta. E os eleitores deram recado aos eleitos. Eles querem gestões transparentes, eficientes, mas com acento fundamental na promoção da igualdade, na melhoria de condição de vida, na atenção à saúde, aos idosos, aos jovens, na criação de oportunidades. O eleitor brasileiro está muito atento. E o senador Cristóvão Buarque sabe disso, o senador Zé Agripino também, o senador Raimundo Lira. Os brasileiros estão muito atentos. Eles têm disposição em esperar, mas desde que sintam que nós estamos fazendo a nossa parte. E têm disposição em dar crédito aos novos eleitos, desde que vejam as suas boas intenções. O Brasil deu uma demonstração forte de compromisso com a democracia. As tendências mais radicais, mais descomprometidas com a democracia, foram rejeitadas.
Propostas conservadoras também não progrediram. Então, é preciso que todo esse recado das urnas esteja presente em nós. O parlamento não pode se autonomizar com relação ao que está sendo manifestado pela sociedade. Ao contrário, ele tem que se comprometer cada vez mais com aquilo que está sendo dito pela sociedade. Não só nas urnas, como num cotidiano em que, com grandes dificuldades, os brasileiros esperam que a gente faça a nossa parte para que o Brasil possa melhorar o quanto antes. O presidente do Banco Central hoje deixou claro a todo momento um forte compromisso com segurar a inflação, que é o pior dos impostos para os trabalhadores, e dentro das condições que estão sendo criadas, com indicações aqui e acolá, começar um processo de redução da taxa de juros dentro daquilo que for considerado suportável. Afinal, esse partido e essa presidente que foi recentemente destituída brincou com a inflação. A inflação é como o alcoolismo. Se você combate ela todos os dias, mas se der algum gole, ele toma gosto e volta. Você não pode dar gole nenhum. Ao contrário, você tem que manter a abstinência, fazer as coisas certas, organizar contas públicas e fazer programas que sejam sustentáveis e que atendam principalmente aqueles que mais precisam da ação do governo. E não programas sustentáveis para acobertar má gestão e corrupção. Isso o Brasil não tolera mais. E viva a democracia tão presente nessas eleições de 2 dias. Senador, um minuto. Senador Cristóvão. Permite uma parte? Pois não. Primeiro, eu quero dizer que é pior do que o alcoolismo. O alcoolismo afeta o fígado e o cérebro. A inflação afeta todo o organismo social, todo. E a economia, e as relações entre as pessoas, tudo. Por isso, é preciso barrar a maior das mentiras e das corrupções. A corrupção da inflação, que rouba todo mês um pedaço do dinheiro, e a mentira de dizer que é possível gastar mais do que se arrecada. Tem 2 mais 2, mas a gente gasta 5. E a maneira de dizer é que a gente gasta 5, mas só vale 4. E as pessoas pensam que estão com 5. Então, esse é o primeiro. Segundo, eu quero dizer que o senhor tem razão na sua análise, e que, para mim, não foi apenas a corrupção que derrotou o Partido dos Trabalhadores. Foi a corrupção, foi o acomodamento, foi a arrogância, foi não ouvir, que é um pouco tantas alertas que fizemos aqui de que isso ia acontecer. Foi o fato do aparelhamento, que não é exatamente igual à corrupção, é o que leva à corrupção, mas também tem uma característica intrínseca. É o fato de achar que o Estado é o que interessa e não o público, não perceber a evolução em marcha do mundo com a robótica, com a globalização, e que, para se ser progressista, tem que estar em sintonia com o espírito do tempo. Ninguém pode dizer progressista de esquerda se está pensando em meados do século passado. Tudo isso junto, a meu ver, é que ontem, domingo, houve um golpe eleitoral. O PT fala tanto em golpe parlamentar, eu acho que eles deviam dizer que receberam um golpe eleitoral. Os dois dentro da Constituição, perfeitamente dentro da Constituição. Não estou assumindo o título de golpista nem de golpe, mas foi um golpe eleitoral, se ele chama de golpe parlamentar o outro. E aí vem uma coisa grave. Ainda não pediram desculpas. Ainda não reconheceram os erros. A impressão que passa é que, do mesmo jeito que mais de 2/3 dos parlamentares votaram pelo impeachment e 2/3 é que estão errados, não o governo, a ideia agora é que os eleitores estão errados e não o comportamento do governo ao longo de 13 anos, 13% de um século. Mais de 10% de toda a história da República, 11% ou 12%, e não há um reconhecimento dos erros, não há uma autocrítica e nem há, ao mesmo tempo, um pedido de desculpas pelos erros cometidos, pelas omissões. Só que, dito isso, senador,
Eu creio que a gente precisa começar a pensar como é que a gente vai trazer uma proposta progressista nova. Aquela foi enterrada. E não foi só do PT, não, viu? Todos nós que nos consideramos de esquerda, mas se for a esquerda velha, e eu fico à vontade, porque eu sempre fui crítico dela, foi enterrada. Está na hora da gente trazer uma coisa nova. E não creio que venha por dentro do PT. Não creio muito na ideia de vir por dentro, não sei daqui a 20, 30 anos. Tem que ser alguma coisa de fora que possa reaglutinar as pessoas na busca de um projeto alternativo para o Brasil. Muito bom. Muito obrigado, senador. Permite a parte também, senador? Como sempre, mais esclarecedor do que eu próprio aqui. Senador Zé Agripino. Senador Zé Aníbal, é muito oportuno o seu pronunciamento, abrangente e tópico, em cima do fato. Eu gostaria de, sem me alongar muito, fazer duas considerações. A primeira de todas, Vossa Excelência falou na perda de 60% dos votos ou das prefeituras do PT. É preciso que se avalie o seguinte: alguns partidos cresceram, o partido de Vossa Excelência cresceu, o meu partido cresceu, por enquanto 8% em matéria de votos comandados por prefeituras do Democratas. Mas com o segundo turno isso vai crescer, vai passar de 8%. Mas o fato é que o PT perdeu 60%. Foram 60% de adeptos do PT que deixaram de votar no PT. E perdeu do próprio eleitorado e que se mudou para outras siglas. O senador Cristóvão fala sobre o novo modelo. Esse modelo vai ser construído. Agora, o eleitor falou agora, senador Zé Aníbal, o seu estado, eu estive na Paulista mais de uma vez, fez as maiores concentrações dessa recente manifestação contra o governo do PT. A maior multidão foi a do dia 2. Foram 3 milhões de votos dados ao candidato contra o PT, que derrotou logo no primeiro turno, um fato inédito. A maior multidão falou no voto. Foi a maior multidão junta que se manifestou claramente por ideias, por posturas e que deu a demonstração ao Brasil do que não quer. Pode até ser que acerte ou que não acerte o que quer, mas o que não quer já mostrou, claramente. Então, o fato que Vossa Excelência coloca é que essa tese do golpe faleceu. No dia 2 de outubro, ela faleceu. Que não se fale mais em tese de golpe. Ela foi referendada, a tese foi rejeitada pelo voto. Não houve golpe, houve preferência. A população do Brasil manifestou-se claramente a favor da substituição do governo. Não houve golpe, houve substituição movida pelos ditames constitucionais e o povo acabou de referendar. Acabou de referendar aquilo que nós fizemos neste plenário e que nunca mais se fale numa tese que faleceu no dia 2, a tese do golpe pregada pelo PT, que não tem o que dizer. Muito obrigado, senador Zé Agripino. Eu queria, senhor presidente, para terminar, dizer que nós vemos numa conversa que começou com o discurso do senador Otto Alencar, com a parte do senador Raimundo Lira, agora com a minha fala, o senador Cristóvão, senador Zé Agripino, que há um bom ambiente para a conversa. Nós não podemos travar a conversa, nós não podemos, muito menos criminalizar, dificultar. Agora é conversar e tentar essa sintonia cada vez mais apurada com a sociedade brasileira. O Brasil precisa disso e nós precisamos disso como representantes da população. Muito obrigado pelos apartes e pela oportunidade.